Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém? Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá de estar na sua casa para adorar, bendizer e adorar o seu nome. Vamos adorar o nome do Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. Convidar aqui a Camila Vilar para louvar o Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. Vamos ouvir a irmã louvando. E você tem toda a liberdade, meu irmão, para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor nesta noite. Se você não trouxe a sua harpa, você pode, nesse momento, abrir o aplicativo que há no seu celular para nós cantarmos todos juntos. Amém? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno
hino de número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Glória a Deus. O hino de número 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou.
Meus irmãos, vamos ficar em pé, por favor. Fiquemos de pé ou em pé, assim como você preferir. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Todos que trouxeram Bíblias, Isaías, capítulo de número 6. Se tiver algum irmão ou irmã que está oferecendo esse culto em ações de graças ao Senhor nosso Deus e quiser vir à frente, fique à vontade, meu irmão. Você tem toda a liberdade. Enquanto você vai procurando Isaías 6, tem um pedido de oração. A irmã Raimundinha pede oração, pois não está bem de saúde. Então, vamos estar orando pela irmã logo após a leitura da palavra. Volto a repetir, se tiver algum irmão ou irmã que está oferecendo o culto em ações de graças, quiser vir à frente, irmão, você pode ficar à vontade, tá bom? Vamos ler, então, a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. É um texto bem conhecido no meio do povo de Deus. Todos já encontraram, amém? Leiamos, então. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Verso 2. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 4. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. 6. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. 8. Amém. Quantos precisam de oração? Vamos convidar aqui o irmão Benoni, que vai estar orando, apresentando o pedido de oração. Vamos estar orando pela irmã Raimundinha, que não está bem de saúde. E se você também tiver algum pedido de oração, quiser vir à frente, irmão, tenha toda a liberdade. Você pode, você tem essa liberdade de vir à frente se você estiver enfermo e tiver algum pedido de oração. Meus irmãos, a paz do Senhor, bem? Vamos orar. Querido e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos, meu Pai, pela beleza da tua santidade. Pai santo e bendito, estamos aqui na tua casa para te adorar e te glorificar, porque tu é o Deus de todo poder. Também neste momento, Pai, quero te pedir para todos aqueles que pegarem nesse microfone, ó Santo de Israel, que ele não fale dele mesmo, mas fale aquilo que tu queres que ele fale. Também te apresentamos aqui o neto da nossa irmã, que vai fazer uma cirurgia, ó Pai. Senhor, que aqueles médicos, meu Pai, que estão ali, que o médico dos médicos esteja com ele. Nós sabemos que a medicina foi Deus que deixou para nós usufruir, mas nós sabemos que nós temos o médico dos médicos que faz maravilha em nosso meio. Também te apresentamos a nossa irmã Raimundinha, que está enferma. Ó Deus, ó Pai, passa teu bálsamo, Pai, sobre a tua filha, para que ela seja restaurada o mais rápido possível. E todos aqueles que estão enfermos, Pai Santo e bendito, cuida deles, Pai, com amor e carinho, para que eles se recuperem o mais rápido possível. Fica conosco, nos dá um culto abençoado, é o que te pedimos, e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós queremos passar os avisos rapidamente. Avisamos que amanhã será culto de Assembleia Geral no Templo Central. Lembrando que o culto de Assembleia Geral é transmitido pelo Instagram, Facebook e também o YouTube. Então, você
que está impossibilitado, está enfermo e não dá para chegar até o Templo Central, você pode acompanhar o culto ao vivo, transmissão ao vivo. Mas para os demais que não tem nenhum problema de locomoção, estão bem de saúde e pode chegar até o Templo Central, vamos estar ali, irmãos, juntos, cultuando e louvando o nome do Senhor Jesus. Na terça-feira, irmãos, será o nosso culto de ensino, como todas as terças-feiras acontecem. Quarta-feira tem o GF, que toda semana os GF estão sempre em atividades, pregando a palavra do Senhor. Quarta-feira tem um GF, como todas as quartas sempre acontece. E nós incentivamos você que não está participando de um GF, participe de um GF, irmão. O GF é coisa boa, o GF é bom. Participar do GF, porque a gente aprende aquele momento de interação, as dinâmicas. Nem todo grupo faz dinâmica, mas isso aí fica a critério do grupo. E tem as dinâmicas, tem a parte do louvor, tem a parte do compartilhamento da palavra. Essa é a melhor parte que eu acho, o momento de nós compartilharmos a palavra de Deus. Quinta-feira, irmão, quinta-feira tem culto aqui na congregação. A nossa vigília estava marcada para a última quinta-feira do mês, mas o pastor mandou uma mensagem para nós hoje que ela vai acontecer só no próximo mês, tá bom? Então, a nossa vigília ela foi adiada devido a algumas coisas, então, no próximo mês é que vai acontecer a nossa vigília. E lembrando que toda a última quinta-feira do mês vai ter a nossa vigília da área, ok, irmãos? Sexta-feira tem ensaio para o vocal de senhoras, a partir das 7 horas da noite. No sábado tem círculo de oração infantil, à tarde. Domingo pela manhã tem a nossa EBD. Nossa EBD, graças a Deus, irmão, tem melhorado. A frequência melhorou bastante. A qualidade da nossa EBD tem melhorado. E o nosso objetivo, irmão, é que nossa EBD cresça mais ainda, tanto em qualidade como em quantidade. Hoje foi estreado a classe de senhores 2, 5 alunos bem empolgados. Nós deixamos bem claro pela manhã que o objetivo não é dividir. Nosso objetivo é conquistar mais. E tem irmãos que não estão participando, então houve a necessidade de criar a classe de senhores 2. E para a honra e glória do Senhor, a aula hoje foi uma bênção. Os professores dessa classe é o irmão Joás e também o irmão João Carvalho. Como o irmão João Carvalho ele realizou uma cirurgia e está com um mês que ele fez uma cirurgia no joelho, ele não pode ficar muito tempo em pé. Mas quando ele se recuperar, ele vai assumir a classe juntamente com o irmão Joás. Enquanto ele está nesse processo de recuperação, eu vou estar auxiliando o irmão Joás. Porque, irmãos, quando se trata de EBD, às vezes, irmão, eu quero que o senhor seja professor de classe tal. Eu já não gosto de assumir classe, eu gosto de ficar solto. Por quê? Porque se houver uma necessidade de substituir um professor, nós estamos ali, entendeu? Por isso que eu não gosto de ficar preso a uma classe. Gosto de ficar livre, se faltar adolescente, jovem, discipulado, senhoras, a gente já está pronto para ministrar aula. Isso quando há ausência de um professor. Quando não há ausência, quando todos os professores estão presentes, o que é que eu faço? Vou assistir a aula. Eu gosto de aprender. Tá bom, irmãos? Então, para a honra e glória do Senhor, essa classe já está funcionando. E para você que ainda não está participando, procure o irmão Leandro, procure o irmão Joás. E você pode dizer para ele, irmão, eu gostaria de participar da EBD agora, eu gostaria de participar da classe de senhores. Então, você pode procurar o professor Joás, pode procurar o irmão Leandro, pode procurar também a minha pessoa, que nós vamos estar pegando o nome do irmão direitinho para estar matriculando o irmão. Amém? Então, EBD nesta escola está faltando você. Venha para a nossa EBD, irmão. EBD tem sido uma bênção. E eu costumo dizer que é o melhor culto de libertação que existe. João 8,36. E conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Então, conhecimento liberta, irmão. E no domingo, após a EBD, tem ensaio para o vocal Lírio dos Vales. E no domingo à noite, a partir das 6 horas, culto da família. Culto com o departamento da família. Inclusive, após o culto, quero falar rapidinho com os irmãos do departamento da família. É coisa rápida. É coisa de 5 minutos para a gente conversar. Tá bom? São estes os avisos. Querendo fazer as apresentações. Tem alguma pessoa não crente que está nos visitando hoje? Há porventura alguém não crente? Levante sua mão, por favor. Alguém que não é crente, não é evangélico, mas foi convidado e está conosco hoje. Algum irmão de uma outra denominação que não é pertencente à Assembleia de Deus? Alguém? Algum irmão de uma outra congregação pertencente à Assembleia de Deus? De um outro bairro, de outra cidade? Opa, tem uma mão levantada lá atrás. Fique em pé, por favor.
Fiquem em pé, por favor. Nós temos uma visitante hoje. O que a congregação Getsemane diz para a nossa visitante? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Volte sempre, traga mais gente para cantar com a gente, que essa igreja ama você. Muito obrigado pela sua presença, volte sempre. Agora eu pergunto para os irmãos, quem veio adorar? Então vamos adorar o nome do Senhor, vamos ouvir os vocais, vamos ouvir... As crianças cantam? Pronto, vamos ouvir Herdeiros do Céu, louvando o nome do Senhor. Depois vamos ouvir as Senhoras, e depois Lírio dos Vales também, com a oportunidade. Então você tem toda a liberdade para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite. Pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque
chorar, chora nos pés do Senhor. Como seu consolador, teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir
Deus. A minha saudação nessa noite é com a paz do Senhor. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor nessa noite. Ouça com atenção a letra desse hino. Porque Jesus, em todos os momentos, Ele cuida das nossas vidas. Às vezes passamos por vendavais, mas Ele está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Adore comigo essa noite. Aleluia. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Abençoa, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O sorriso havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito e grita paz, mas Ele te vê, aleluia. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, aleluia. E diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quando eu andava
estava perdido na escuridão, à beira do abismo, o Senhor me estendeu sua mão, firmou os meus passos, me fez caminhar, e por seu amor deu-me vida eternal. Por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Maravilhoso é Jesus para mim. Seu grande amor jamais terá fim. Por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Hoje eu tenho alegria no meu coração. Encontrei Jesus que me deu salvação. Jamais deixarei este amigo leal, que por seu amor deu-me vida eternal. Por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Maravilhoso é Jesus para mim. Seu grande amor jamais terá fim. Por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Graças a Deus. Meus irmãos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E logo em seguida a mensagem, vamos estar ouvindo a irmã Andréia louvando a Deus com o hino. Enquanto a irmã Andréia estiver louvando, a gente vai servir ao Senhor com as nossas ofertas. Mas só depois da mensagem, amém? Isaías 6, para a gente meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite. Isaías capítulo 6. Enquanto você procura, irmãos, esqueci de avisar, a Noite do Poder, no próximo mês, vai ser na primeira quinta do mês, tá bom? A gente houve uma necessidade da gente permutar a Noite do Poder, depois a gente vai explicar para os irmãos. A Noite do Poder vai estar funcionando na primeira quinta do mês de fevereiro. Só um lembrete para os irmãos. Todos já encontraram?
Isaías capítulo 6. Já encontraram, amém? Leiamos então. Vamos ler, foi a mesma leitura que a gente fez no início do culto, mas vamos ler só alguns versículos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Somente estes versículos para a gente meditar nessa noite. Mas a gente vai meditar em outros versículos, no mesmo capítulo, porque nossa leitura vai ser até aqui para a gente ganhar tempo, amém? Olhe para cá, por favor. Nós estamos diante de um texto que a Bíblia vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Alguns pregadores chegam a mencionar que Isaías era parente de Uzias, mas existem muitos teólogos que chegam a dizer que não existia nenhum grau de parentesco entre Isaías e Uzias. Mas no ano da morte desse rei, que foi um rei que a Bíblia registra muito sobre o que ele fez, Isaías tem uma experiência extraordinária com o Senhor. Mas antes da gente falar sobre a experiência que Isaías teve, a gente precisa saber quem foi Uzias. Segundo as Crônicas 26, ela vai narrar a história de quem era o rei Uzias. Uzias era filho de Amazias. Quando seu pai Amazias morreu, Uzias ele assumiu o trono em Judá. E a Bíblia diz que ele só tinha 16 anos, ele era um adolescente ainda bem jovem, quando ele assumiu o trono em Judá. Ele teve um reinado, irmão, de aproximadamente 52 anos de idade, ele reinou em Jerusalém, reinou em Judá, que a capital era Jerusalém. A gente vai aprender que esse homem, Uzias, ele colocou no seu coração buscar a Deus, assim como fez seu pai Amazias. Ele seguiu o caminho do seu pai Amazias, porque Amazias também vem da mesma linhagem de Davi. Então, a Bíblia vai dizer que ele buscou o Senhor e o Senhor fez com que ele prosperasse nos seus caminhos. A prosperidade de Uzias foi tamanha que a Bíblia vai dizer que nunca houve um rei semelhante a Uzias até então. Salomão foi mais próspero do que ele, mas depois de Salomão, Uzias foi um dos reis que se destacou grandemente no meio de Judá. A Bíblia vai dizer que ele, além de ele ter fortificado grandemente o exército, ele vai falar que ele também ele restaura Jerusalém. Ele, digamos assim, que ele fez uma reforma em Jerusalém. E além dele fazer essa reforma, ele também era conhecido como amigo da agricultura. Segundas Crônicas 26:10, se não estiver enganado, vai falar que ele foi conhecido como amigo da agricultura. Por quê? Ele era um homem que era apaixonado pelo campo e também ele era possuidor de muito gado. Foi um homem que investiu grandemente nessa área. Como na nossa atualidade é conhecido como agronegócio. Foi um homem que investiu pesado nessa área. Então, ele era um homem bem conhecido porque era um homem apaixonado pela agricultura. O verso de número 15 do capítulo 26 de 2 Crônicas vai dizer que Uzias fez algo que nenhum outro rei conseguiu fazer. Ele construiu máquinas que ficavam em torres, aonde atiravam pedras e flechas a grande distância. O texto vai dizer assim, ele construiu máquinas de engenharia. Quer dizer, foi um homem que investiu pesado na engenharia mecânica. E a gente pensa que essa engenharia mecânica é algo da atualidade, né? Já é bem antigo. Então, ele investiu pesado nessa área e, além de ele aparelhar bem o seu exército, as flechas, a máquina que ele construiu atirava flechas a grande distância e também atirava pedras. Então, ele também ele derrubou o muro de Gate, depois que ele aparelhou o seu exército, e também derrotou ele derrotou o exército filisteu, e a fama dele chegou até o Egito. Foi um homem que cresceu grandemente, Deus fez com que ele prosperasse. Mas a partir do verso de número 16, Uzias, como ele já estava
grande, o seu nome já estava bem conhecido, bem ovacionado no meio do povo, ele fez uma coisa que desagradou o Senhor. E o que foi que ele fez? A Bíblia vai dizer que ele entra no templo, pega o incensário e taca fogo no incenso. Algo que era permitido somente aos sacerdotes da tribo de Levi. Quando ele pega o incensário para acender, ele foi repreendido pelos sacerdotes. Não faça isso, porque isso não compete a ti, ó rei. E ele desobedeceu, tocou fogo no incenso e imediatamente apareceu uma lepra na testa dele. E por ele se tornar leproso, existe uma lei que o leproso não poderia ficar no meio do povo, ele foi expulso do meio do povo. O convívio dele já não estava mais entre a família, entre a sociedade. E ele ficou distante da família, ficou distante da cidade, devido à lepra. Anos depois, Uzias morre por desobediência ao Senhor. Se tornou leproso por uma desobediência, uma falha que ele cometeu. Mas também Uzias, ele é conhecido por outro nome. Lá em 2 Reis 15:1, ele é chamado de Azarias. Quando você vê o nome Azarias e Uzias, são a mesma pessoa. Por quê? Porque o texto lá em 2 Reis, capítulo 15, verso 1, vai dizer que Azarias era filho de Amazia. E no capítulo 26 de 2 Crônicas, vai dizer também que Uzias era filho de Amazia. Então, são a mesma pessoa. Irmão, por que essa questão de nome? Essa parte aí eu não me atentei, não pesquisei esse detalhe. Mas a gente pode pesquisar e trazer essa informação em outro momento para os irmãos. Pois bem, foi no ano da morte desse rei que Isaías vai em direção ao templo e lá ele tem um encontro com o Senhor. Ele tem um encontro com o rei. Eu já vi alguns pregadores dizendo que Isaías era primo de Uzias, mas não existe nenhuma informação com detalhes. Algumas pesquisas que eu fiz, não existe nenhuma informação que chegue a esse ponto a dizer que eles eram parentes. Mas o fato é que ele era rei. E quando um rei morria naquela época, acontecia, irmão, aquela preocupação de quem ia suceder o trono, quem ia assumir o trono. E às vezes o reino entrava em crise. Por que o reino entrava em crise? Porque ficava aquela preocupação, será que o rei será bom, será ruim? Como é que vai ficar a questão econômica? Como é que vai ficar a questão do exército? Como é que vai ficar a questão da organização do rei? Mas isso aí são detalhes fora a parte. A Bíblia vai dizer que Isaías chega no templo e lá ele vê o Senhor assentado sobre o templo. E o que me chama a atenção nessa experiência que Isaías tem foi a experiência que chocou a sua vida. Foi a experiência que marcou a sua história. Por quê? Porque ele vai dizer que no ano que morreu o rei, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o que nos chama a atenção é que as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Na versão que eu li, vai dizer que o seu séquito enchia o templo. Não aparece-me que na revista, na NVI, se eu não estiver enganado, na linguagem de hoje, vai falar sobre as vestimentas do Senhor, as abas das suas vestes encheram o templo. E ali, irmão, começa o desenrolar de uma história. Por quê? Porque, segundo alguns teólogos, vai dizer que foi nesse momento em que Isaías tem um encontro com o Senhor e ele começou, após esse encontro, ele começou a profetizar no meio de Jerusalém. Começou a anunciar grandeza e começou também a anunciar o Messias que viria e que iria nascer de uma virgem, conforme está em Isaías 7,14. Pois bem, mas o que me chama a atenção, irmão, nesse texto, é porque Isaías o texto vai dizer assim, ó: eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O que nos chama a atenção, uma palavra que me chama a atenção bastante, é a palavra sublime. Irmão Wendel, o que significa a palavra sublime? Segundo o que eu pesquisei, a palavra sublime é que se apresenta inexcedível. Irmão, ainda agora complicou, desenrola esse negócio. O que significa a palavra inexcedível? A palavra inexcedível significa aquilo que não pode se exceder ou ultrapassar. É algo que está tão alto, tão elevado, que ser ou personagem nenhum em universo pode ultrapassar aquilo que já foi posto lá. A Bíblia vai dizer em Isaías, se eu não estiver enganado, é Isaías 14, vai falar de alguém que quis tornar-se semelhante ao Deus que nós servimos. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não dá a sua glória para ninguém. E esse ser foi expulso lá de onde ele estava, caiu no planeta Terra e se tornou
o adversário dos adoradores do Senhor. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que o trono de Deus, ele é tão elevado, ele é tão sublime, que ninguém pode ultrapassar a glória dele, nem a majestade dele. Ninguém pode ultrapassar, ninguém pode superar, ninguém pode ir além, né? Ele vai dizer assim, onde é que tem outro Deus semelhante a mim? Isaías 40 vai dizer isso. Aonde é que tem alguém que é semelhante a mim? O próprio Deus pergunta, me mostra aí. Aí é como se Deus estivesse falando assim para as nações pagãs. Esses deusinhos de barra aí, de gesso, de pedra, de taso de coco que vocês usam aí, nenhum deles se assemelham a mim. É como se Deus estivesse dizendo, eu sou o grande, o majestoso, o poderoso, o glorioso, o supremo, o eterno, o glorioso Deus. Aleluia! E isso é o Deus que nós servimos, o Deus glorioso, majestoso. Outra coisa também que a gente encontra na palavra inexcedível é a palavra que significa superlativamente belo, esteticamente perfeito, grandioso. Quer dizer, o nosso Deus, ele é tão grandioso e o trono que ele está assentado também é tão grande, irmão, que ninguém pode ultrapassar essa dimensão. É um trono perfeito, porque o nosso Deus é perfeito. Nós somos falhos, podemos falhar a qualquer momento, mas o nosso Deus, ele jamais falha. Jamais falha, jamais falhará. Então, no ano em que morreu esse rei, Isaías tem um encontro com o Senhor. Tem mais dois significados sobre a palavra inexcedível. Aquilo que é grandioso e transcendente, o mais alto grau de perfeição. Eita, maravilha, né, irmão? Agora imagine, irmão, imagine aí, né? O trono de Deus é o que é. O trono de Deus é essa magnitude toda. Então eu quero dizer uma coisa para você, que vale a pena você lutar pela fé que você tem. Por que, irmão? Porque a Bíblia vai dizer que as ruas que os salvos vão andar é de ouro e de cristal. Aí outro dia eu estava até brincando, dando aula na classe de senhores, e falei, se as ruas são de ouro e cristal, eu fico imaginando as paredes, como é que vai ser, irmão? De tão majestoso que será. Então não desista da tua caminhada, permaneça firme, porque há uma recompensa para você. Agora, irmão, olhe para cá. Que coisas extraordinárias também vão acontecer no desenrolar do encontro que Isaías tem com o Senhor. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que... Olhe para a Bíblia, por favor, vamos para a Bíblia, vamos lá. Não vou dizer foco em mim, que já estão focados, né? Vai dar só um zoom aí, né, meu filho? Os serafins, verso 2, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 voavam, cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4, é onde eu quero chegar. E os umbrais das portas se moveram, com a voz que clamava, e a casa encheu de fumaça. Eu preciso explicar algo interessante para vocês. Em algumas versões vai dizer assim, né? Na minha versão que eu estou usando vai dizer os umbrais. Em algumas versões vai dizer a base do linear. Momento, vou explicar os dois. Os umbrais, irmão, são os caixilhos, aquele portal de madeira que você compra para colocar na sua porta. E o que é a base do linear? A base do linear, irmão, é aquela soleira ali que pode ser de madeira. E nos interiores, quando a pessoa faz casa de barro, ele deixa o batente um pouquinho mais alto e coloca uma tabinha, que às vezes a pessoa gosta de sentar ali para comer farinha, descascar laranja, coisa semelhante. Nos interiores geralmente é assim, né? Então, traduzindo a palavra, é mesmo que os batentes da porta. É mesmo que a base do linear são as soleiras, os batentes das portas. Agora acontece algo extraordinário que está no texto. E o que é? A Bíblia vai dizer que a base do linear, ou os umbrais da porta, se moveram à voz do que clamava. E quem é que estava clamando, irmão? Quem estava clamando eram os serafins. Santo, 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 Kadosh, 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 é o Senhor dos exércitos. Algo sobrenatural aqui vai acontecendo. E o que é o sobrenatural? Que os anjos começam a clamar uns para os outros. A base do linear vai se mover. E o que é o extraordinário que acontece? Irmão, olha, uma soleira de granito dessa, ela é frágil. Além dela ser cara, é pesada, é frágil. Se não souber transportar, com muito cuidado ela pode quebrar. Irmão Edu, era granito que estava lá, eu não sei te dizer.
se era granito ou se era madeira. Mas aqui um sobrenatural acontece e um milagre acontece instantaneamente. Por quê? Porque os portais começam a se mover, a base do linear começam a tremer, só pela presença do Senhor. E o que eu fico admirado é que eles não quebram e nem se racham. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia vai dizer que a casa se encheu de fumaça. Olhe para cá e foca em mim. Sabe o que significa isso? Quando a presença do Senhor vai entrando no templo, meu irmão, vem acompanhado de uma cachoeira de milagre para a tua vida. E isso é só para adorador. Isso aqui é para adorador, irmão. Isso é para crente. Levanta a sua mão e dá glória ao Rei. Aleluia. Levanta a sua mão e dá glória a Ele. Adore, 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 adore. E exalte o nome do Senhor. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Vá adorando, meu irmão. Irmão, esse texto aqui é extraordinário. Quando a gente começa a pesquisar, extrair desse texto, a gente vai aprendendo que a Bíblia vai dizer que a casa encheu de fumaça, ou seja, a presença do Senhor vem para dentro do templo. Mas, irmão Eder, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Sabe o que significa isso? Significa que Deus está lá na eternidade, mas a presença dele é sentida no meio do seu povo. A presença dele é real na vida do seu povo. E eu não estou falando aqui é para aquele crente que só tem o nome de crente, não. Eu estou falando aqui é para quem adora ele em espírito e em verdade. O Senhor Jesus disse em João 4:23, e chegaria o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E eu vou além, e esse tempo é hoje, é agora. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor para sempre. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Agora, irmão, além de ele ter essa experiência extraordinária, 4 coisas acontecem com Isaías. Irmão, Endo, 4 coisas, eu não vi isso na Bíblia, não. Vou explicar para você. 4 coisas aconteceram de forma sobrenatural com Isaías. Por quê, irmão Endo? Por quê, irmãos? No momento em que ele vê a glória de Deus, e ele vê a presença do Senhor inundando o templo, enchendo o templo de fumaça, e as abas dele também enchendo o templo com a presença gloriosa dele, Isaías, ele vai... acontece algo com a vida de Isaías. O que foi que aconteceu com a vida de Isaías? Em primeiro lugar, ele faz o reconhecimento, ele reconheceu a santidade absoluta de Deus. Está na Bíblia isso? Tá. Vamos lá para a Bíblia, vamos? Verso de número 4. Vai dizer assim, ó, e os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, verso 5, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Automaticamente ele tem um reconhecimento da glória de Deus. Ele reconheceu que só Deus é majestoso. Ele reconheceu que só Deus é absoluto e soberano. Ele entendeu, irmão, que não existe outro ser no universo capaz de fazer o que Deus faz. Deus, irmão, ele queria comandar, ser o rei por excelência de Israel. Mas chega um dado momento de Israel, que Israel, não, nós queremos ser iguais às outras nações, nós queremos um rei. Nós queremos agora uma monarquia. E Deus... Samuel vai orar ao Senhor. Samuel, te acalma, fica tranquilo. E ouça o que eu vou te dizer, Samuel. O povo não está rejeitando a ti. O povo está rejeitando a mim. Então, irmão, o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que, às vezes, com atitudes e ações, nós rejeitamos o Senhor. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, não rejeite o Senhor. Não rejeite o que o Senhor tem para a tua vida. O Senhor já disse para você o que Ele quer fazer com você, o que Ele quer fazer através de você. Não rejeite mais, não fuja. Aleluia. Não fuja, não seja mais um fujão, não seja mais uma fujona. Ele te chamou e Ele tem te dado capacitação que Ele não deu para ninguém. Ele deu foi para ti. Aleluia. Irmão, você está sentindo a presença dEle aí? Aleluia. Você pode adorar Ele nessa noite.
Aí, irmão, isso quer motivar a gente a adorar. Gente, olha, coloca uma coisa na sua mente, na sua cachola aí, na sua cabeça. Se você sair lá da sua casa para vir para cá, para ficar só assim, olhando para o forro, veio perder tempo. Mas se você veio para cá com a intenção de ouvir a palavra dele, adorar, bem dizer, glorificar, levantar as mãos, ovacionar, você veio para o lugar certo, aleluia, que foi para a casa dele. Então Isaías tem esse encontro extraordinário com o Senhor e ele reconhece a santidade absoluta do Senhor. Segunda coisa que acontece com Isaías é que ele tem o reconhecimento dos seus pecados e ele faz uma confissão dos seus pecados. Pesado, né? Ele faz uma confissão dos seus pecados. A Bíblia vai dizer no verso 5, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, de lábios impuros também, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Isaías, quando ele tem um encontro com o Senhor, irmão, ele tem esse reconhecimento da sua fragilidade. Ele viu, irmão, que ele não era nada diante do Senhor. Ele viu que ele era um miserável pecador. A palavra que eu vou usar, não estou xingando, irmão. Ele reconheceu que ele era um desgraçado da vida. Por quê, irmão? Porque ele teve um encontro com o Senhor. Nós, às vezes, irmão, quando vamos nos apresentar a um magistrado, a um juiz, a gente não vai de qualquer jeito. Vai? Vai não. A gente tem que ir bem, né, bem aprumado, como diz lá no interior. Tem que ir mesmo na linha, barbinha feita, cabelinho na régua, né? Tem que ir bonitão, bem ajeitadinho. Você não se apresenta diante de um magistrado de qualquer jeito. Você não se apresenta diante de um prefeito, de um governador de qualquer forma. Você não se apresenta desse jeito. E Isaías agora estava diante do rei. Imagine ele, disse, eita, eu vou morrer. Eu vou morrer agora. Porque eu sou pecador, os meus lábios são impuros, e o povo que eu estou habitando no meio deles são todo povo de lábios impuros e imundos. Em outras palavras, se fosse aqui no Nordeste, estou rodado, estou lascado. Mas aí, irmãos, trazendo essa contextualização para uma aplicação pessoal, nós não podemos nos apresentar de qualquer jeito na presença do Senhor. Sabia disso? Vai para cá, foca em mim, dá um zoom. Às vezes nós temos essa mania, os crentes têm essa mania, a maioria de nós temos essa mania de nos apresentarmos de qualquer jeito na presença do Senhor. Olha para a oração do Pai Nosso. Às vezes nós oramos de qualquer forma e de qualquer jeito, mas a oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Eu não estou desviando o foco da mensagem, só para que você venha entender. A oração do Pai Nosso vai dizer, Pai Nosso que estás aonde? Santificado seja quem? Teu nome. Venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai o quê? As nossas ofensas. Na oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, a gente já vai vendo ali, primeiro, reconhecimento da glória, da grandeza de Deus. Depois vai agradecendo pelo reino do Senhor que já é presente. Depois vai agradecendo pela providência do Senhor. E por último vem a confissão de pecados. E às vezes tem crente, irmão, que já não faz mais confissão de erros diante do Senhor. Eu não estou falando de erros graves. Eu estou falando de erros simples, como um pensamento, como uma palavra, porque às vezes os nossos lábios podem se tornar lábios impuros, falar palavras que não condiz com a nossa ética e nem com a palavra do Senhor. E às vezes a maioria dos crentes, irmão, diga assim, a maioria de nós já se acha tão santo que não pode fazer esse tipo de confissão. Mas Isaías aqui, quando ele viu o Senhor, o que foi que ele reconheceu? Que a boca dele era suja, que os lábios deles eram indecentes, que os lábios dele só falavam o que não prestava. Ele diz, eita, estou lascado porque eu só falo coisa ruim. Vou morrer, vou morrer. Mas aí, irmão, acontece outra coisa tremenda com Isaías. E é o que também acontece com muitos crentes. A terceira coisa que acontece com Isaías, que após ele ter esse encontro e reconhecimento da graça, após ele ter feito a confissão dos seus pecados, porque ele literalmente ali, ele confessou os seus pecados, aí, irmão, ele foi tratado pela graça de Deus. Verso 7, por favor, quem quiser acompanhar comigo. Versos 6 e 7, se não estiver enganado. Ele vai dizer assim, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios e a
tua iniquidade foi tirada e purificados os teus pecados. Aleluia. Ouça o que eu vou dizer, irmãos. Irmãos, para nós termos um encontro real com o Senhor, é necessário confissão. Para que você venha ter um encontro real com o Senhor, é necessário confissão. Ah, irmão, eu xingo, eu falo palavrão, irmão, pois pare de falar, se esforcem em não falar, porque o Senhor, meu irmão, não quer os crentes, não quer nós, de qualquer jeito ou de qualquer forma. Ele quer um povo santo, comprado com sangue, precioso, e que nos lábios, na nossa boca, não pode haver palavras torpes. Paulo vai dizer assim, que não haja em vossos lábios palavras torpes. E o que são palavras torpes? Palavras tolas, palavras bestas. Eu não estou falando de palavras engraçadas, de uma situação engraçada, que às vezes a gente vê uma situação de um irmão e fica sorrindo. Normal. Eu estou falando aqui, irmão, são de palavrões, de xingamentos, de palavras indecentes que não condiz com a santidade do Senhor. Mas quando há confissão de tais pecados diante do Senhor, vem a graça extraordinária dele em cada situação, e cada crente é tratado pela graça de Deus. A graça de Deus é algo tão extraordinário que significa favor imerecível, porque o Senhor Jesus é a própria graça de Deus, e Ele é tão misericordioso, aleluia, que mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós às vezes pecando em palavra, em ações e em atitude, Ele nos alcança com a sua graça, quando nos arrependemos das nossas maldades, dos nossos pecados. O que eu quero dizer isso para você, irmão? Eu quero dizer, irmão, se você quiser ter uma experiência mais profunda com Ele, há necessidade de confissões. Há necessidade de confissões. Há necessidade de abrir a boca e falar para o Senhor aquilo que você fez. E quando se tem pecados mais graves, procure seu pastor, que aí ele vai tratar sobre isso. Em outra oportunidade eu quero falar sobre disciplina. Ixi, irmão, disciplina Existem várias formas de disciplina na igreja, irmão. Eu li um livro de Raifan Batista que fala como aplicar disciplina na igreja. Então, em outra oportunidade a gente vai estar falando sobre isso, amém? Para encerrarmos, depois que há reconhecimento absoluto da glória de Deus, depois que há confissão de pecado, depois que há o tratamento da graça sobrenatural de Deus, da graça divina, nos tornamos disponível para a obra. Você pode dar glória a Deus? Nos tornamos disponíveis para a obra. Está na Bíblia? Está. Olha lá o verso de número 7 em diante. Verso 8. Depois disso ouvia a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Aí agora, como Isaías já tinha reconhecimento da glória, agora que Isaías já tinha feito as suas confissões, agora que Isaías tinha tido o seu pecado foi purificado, quando o serafim tirou uma brasa viva com uma tenaz e tocou os lábios dele, agora ele estava apto para fazer a obra do Senhor, porque ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele, meu irmão, profetizou por mais de 40 anos, ele profetizou em Judá. Foi um profeta, irmão, que não tinha medo de pregar, não tinha medo de falar, ao ponto, irmão, que anos depois, eu esqueci os reis que ele acompanhou, só estou lembrando agora de Uzias e Manassés. Anos depois, a história vai dizer que Manassés, como era ímpio, era terrível, era malvado, mandou serrar ele ao meio. Ele não suportava o que Isaías pregava, mas a história vai dizer que Manassés serrou ele ao meio. E vocês sabem como é que era o serramento naquela época? Não era serrando rápido, não. Virava o indivíduo de cabeça para baixo, abria as pernas dele, colocava uma serra entre as pernas dele e o carrasco. Ficava um do lado e o outro puxava. E os dentes da serra cravavam na pessoa. E ali a pessoa ia agonizando de dor e sangrando. Quando eles achavam um pouco, vamos lá, dá outra serrada aí, puxava e os dentes iam cravando, até chegar ao ponto de aparecer as vísceras da pessoa, a pessoa não suportava tamanha dor e vinha a óbito. Pois foi dessa forma que ele morreu. Hebreus 11:37, a Bíblia vai dizer assim, né? Homens que o mundo não era digno, e muitos deles foram serrados ao meio. É fato que o autor não diz o nome de Isaías, mas muitos foram serrados ao meio, e ele foi serrado ao meio, a mando do rei ímpio Manassés. Agora, irmão, para encerrar, agora, meu irmão, crente, depois que ele
tem um encontro com a presença do Senhor, que ele reconhece a santidade do Senhor e que ele confessa os seus pecados para o Senhor, irmão, ele agora teve os seus pecados purificados, ele se torna uma pessoa santa na presença do Senhor. Irmão Edu, outro dia eu estava procurando uma definição mais simples para a palavra santidade. A palavra santidade, irmão, significa aproximação. Aproximação de quem? Aproximação de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais santo você é. Mesmo você sendo um pecador, tendo a natureza pecaminosa, mas quanto mais você se aproxima dele, mais santo você se torna. Então, irmão, você quer vencer o mundo, você quer vencer o pecado, você quer vencer as tentações, você quer ser um crente muito mais do que vencedor, te aproxima de Deus. Te aproxima de Deus através, digam comigo, Bíblia. Digam comigo, Bíblia. Através da Bíblia. Digam comigo, oração. E digam comigo, jejum. Digam comigo, jejum. Você pode se aproximar de Deus por essas 3 vias, mas a que eu mais gosto, irmão, é através da Bíblia e da oração. Se aproxime dele. Se aproxime dele. O jejum também é necessário, que o jejum é a mortificação da carne. Você vai se desprender por um dado momento ali de alimento, aquilo que você gosta, né? Bolo. Tem uma história engraçada de bolo. De bolo, você vai se desprender de pizza, de algumas coisas. Você também pode fazer o jejum parcial, que é o jejum que Daniel fez de 21 dias. Se absteve de certos manjares, mas se alimentava com certas coisas, como água, legumes. Existe também o jejum radical, que foi o jejum que Moisés praticou, que Jesus também praticou, que por um período de tempo se absteve de alimento. Irmão, isso aí vai matar a gente? Mata nada, irmão. Tudo é uma questão de costume. Isso aí não mata ninguém, não. Agora, eu não aconselho a você fazer igualmente um colega nosso. Nós estávamos um dia com Deus numa congregação. Aí, irmão, o propósito lá era oração, era jejum. Dormiu, já entrou em jejum. E jejuar o dia todinho e só entregar após o culto. Esse foi o nosso propósito lá. Jejum radical. Nós querendo radicalizar. Irmão, quando eu fico hora da tarde, eu fiquei logo tonto. A glicemia caiu, eu fiquei logo... A metabolismo estava lá embaixo. Eu digo, Nádia, ora por mim que eu estou partindo. Eu entreguei, ora por mim que eu estou entregando meu jejum. Não dá mais não, chefe. Aí, né, entreguei, comecei a comer devagarzinho para repondo os alimentos gradativamente. Um amigo nosso só entregou depois do culto. Irmão, aí ele estava na calçada e... Olha o que ele foi comer logo. Cozidão, irmão. Irmão, foi o cozidão batendo no bucho dele e o SAMU chegando para levar ele para o hospital. Passou mal. Entendeu? Então, o jejum é uma questão de costume. Vá jejuando devagarzinho, comece aos poucos. Se você tem problema de saúde, vai aos pouquinhos. E se você tem algum problema de saúde, vai pedindo para o Senhor te curar, que Ele cura. Mas o fato é, meu irmão, se você quer viver o incrível, o extraordinário com Deus, se você quer ter experiência com Deus, você precisa ler isso aqui, é diário. Aleluia. Todo dia. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, ó Deus. E você precisa orar ao Senhor. Irmão, eu vou ser sincero, tem gente que antes de dormir, ele ora. Eu não vou ser sincero, eu não oro antes de dormir. Porque, irmão, quando eu vou dormir, uma fase, já cai uma fase, né? Aí já estou quase dormindo. Aí para mim estar ajoelhado lá, Jesus, dormir de joelho. Uma situação aconteceu semelhante a isso, eu não faço isso. Aí quando é de madrugada, eu acordo e vou orar ao Senhor. Depois que eu descansei o meu corpo, aí assim, agora está para conversar ao Senhor alguns minutos. Vocês entenderam, amém? Então, eu quero encerrar nessa noite dizendo para você, e a irmã vai se preparando para cantar, irmã André. Que eu quero encerrar dizendo para você, quem quer viver avivamento, tem que se posicionar, irmão. Não adianta você ficar bem aí do céu, Jesus manda avivamento. Não vai acontecer, não. Não vai. Você precisa orar, oração, é orar e ter ação. Né, irmão Lécio? Ter ação, ter atitude. Nós estamos estudando sobre o avivamento. Posso falar, né, irmão Leandro? E já conversei com o irmão Leandro gostou da ideia. Já conversei com o pastor Valbert e eu peço que você ore, porque o encerramento da nossa EBD
Vai ser uma manhã pentecostal aqui para a glória de Deus, irmão. Como vai? O último tema da lição. Aviva, Senhor, a tua obra. Pois se é para avivar a obra, os crentes vão vir para cá para nós recebermos mais poder. E eu vou dizer logo, quem não é batizado com o Espírito Santo, comece a orar. Que Jesus vai te batizar nesse dia. E se você começar a orar, Ele vai te batizar antes que esse dia chegue. Você será batizado com o Espírito Santo. Será batizado. Ô irmão, estou tão frio. Meu irmão, repreenda essa frieza da tua vida e comece a buscar a presença dEle hoje. Hoje, eu estava comentando ali na classe de senhores, hoje dando aula para eles, e disse o seguinte, irmãos, ontem eu fiquei até tarde estudando, minha esposa foi dormir, e eu fiquei até tarde estudando a revista, para dar aula para os irmãos, porque não tive tempo durante a semana. E manhã, antes de dormir, não tenho muito costume de orar antes de dormir, mas eu tinha tomado café de tarde, quando eu tomo café eu demoro a dormir, aí eu fiquei, né, estava ainda em 220 ainda, não tinha caído numa fase não, estava ligado, irmão. E ali me senti uma vontade de orar, irmão. Um desejo de orar, de me lançar na presença dele. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir depois, agora eu vou orar. Eu fui conversar com meu Deus. E Deus, na calada da noite, irmão, falou comigo. Irmão, e do que foi que ele falou? O que ele falou foi comigo, algo entre eu e ele. Coisa pessoal entre eu e Deus. Porque nós precisamos ter a nossa intimidade com Deus. Precisamos ter os nossos... Marcos Antônio fez até uma música, né? O crente tem um segredo com Deus. Você precisa ter o seu momento, só você e Deus, irmão. Curve sua cabeça, por favor. Curve. Eu já disse isso aqui uma vez. Já disse duas. Acho que umas 10 vezes eu vou repetir de novo. Eu não sou pregador de pula-pula, irmão. Eu não sou. Mas Simone já nos conhece, já, da congregação, né? Não sou. Mas uma coisa, curva sua cabeça, por favor, fecha os olhos. Mas uma coisa que eu gosto, meu irmão, é disso aqui, ó, de ensinar isso aqui. Aleluia. Aleluia. Cada um foi chamado para um trabalho específico e especial. Eu já fui pregador barulhento, irmão, lá. Eu fazia zoada mais do que lá tá velho, irmão. Fazia muita zoada. Mas um dia eu assisti numa aula de hebraico com o Eronildo Veras. Ele disse assim, o que é melhor? Que a Bíblia diz, é você passar o culto todinho pregando e falando línguas estranhas, ou você dizer 3 ou 4 palavras que vai edificar a vida de alguém, irmão Oziel. E aquilo ali veio de um impacto tão grande quanto a minha vida, irmão. Eu digo, O irmão está dizendo aqui, né, o irmão Laércio nos ajudando. Paulo vai dizer assim, eu prefiro falar 3 palavras que povo entendam, do que falar 1000 palavras em línguas estranhas que ninguém vai entender. Estamos só simplificando o texto. Então, irmão, aquilo ali, aquela experiência veio de impacto profundo com a minha vida. Sabe o que eu fiz? Senhor, eu não queria ser assim, não. Eu queria ser naqueles lá, né, que parece naqueles encontros lá do Gideon. Eu quero ser... Não, irmão, não. Deus vai usar cada um de nós com os talentos específicos que Ele deu para nós. E se esse foi um dos talentos que Ele entregou, colocou na minha vida, que não é meu, é dele, mas colocou na minha vida, eu vou aproveitar a oportunidade, vou me debruçar sobre isso. Então se debruce sobre a palavra, porque Ele chamou uns também para ser mestre, para serem ensinadores da palavra. E quem sabe Deus também não te chamou para você ser um mestre na palavra. Irmão, você está dizendo que você é mestre? Não, eu não sou mestre. Mestre que nós temos aqui na área, temos o pastor Valbert, um excelente ensinador. Temos o nosso pastor Raposo, que para mim, irmão, é um dos melhores pregadores que eu acho. Eu amo ouvir o meu pastor pregar, ensinar. Para mim é um dos melhores do Maranhão. Mas Deus te chamou, irmão. E para mim encerrar a minha fala, eu quero dizer para você, não fuja daquilo que Deus te chamou. Eu passei muito tempo fugindo, até um ponto de, não aguentei mais, parei de fugir. E hoje o Senhor me colocou aqui. Aleluia. E se Ele tirar o Senhor daqui amanhã, irmão, eu vou ser crente do mesmo jeito. Porque a minha gratidão e a minha fé não é em cargo. A minha salvação é no Senhor Jesus e no nome dEle. Vamos orar neste momento. Curve sua cabeça, por favor. Se você pecou contra o Senhor em palavras, em ações, eu vou além, irmão, só me ouça. E você xingou os seus filhos.
e você disse palavra para sua esposa que machucou ela, peça perdão para Deus nesse momento. E depois procure sua esposa, rue no cangote dela e peça perdão para ela. Eu estou dizendo assim, irmão, é no cangote logo, é no pescoço, agarre, peça perdão. E diga para ela, minha filha, eu vou me esforçar para não fazer mais isso. Se você disse algo para a sua esposa, para alguém, que essa alguém que machucou, que triturou essa pessoa, irmão, palavra machuca mais do que chibatada. Palavras machucam. E às vezes, irmão, muitas vezes, desculpa minha esposa, ela dizia para mim, eu não tenho vergonha de dizer assim, você me machucou, você me magoou. Ah, meu irmão. E a mulher, como ela é mais sensível, irmão, para obter o perdão, tem que orar, irmão, e buscar, aprender, minha filha, me perdoe. Eu não estou pregando para casais, mas só escute o que eu vou dizer, e continue com os olhos fechados. Faça uma reflexão. Eu não estou pregando para a família, não estou pregando para casais. Mas às vezes tem pessoas que machucam o seu cônjuge e não têm a coragem, irmão, de pedir perdão. Isso é orgulho, irmão. Aleluia, isso é orgulho. Isso é soberba. Em nome do Senhor Jesus, essa barreira aí, repreende isso da tua vida. Isso é orgulho, irmão. E a Bíblia diz que os soberbos não entrarão no reino dos céus. Ah, é porque eu não me rebaixo porque é mulher. Irmão, ela é tua esposa. Aleluia, ela é tua esposa, ela é tua auxiliadora, ela é tua amiga. Ela é tua amante, ela é tua esposa, ela é tua companheira. É ela quem cuida de você quando você está doente. Quem é que cuida do irmão quando o irmão está doente? A irmã Nádia. Quem é que cuida da irmã Nádia quando ela não pode fazer nada? Sou eu. Aleluia, sou eu que cuido da minha esposa. Então zele pelo bem mais precioso que o Senhor colocou do teu lado, que é a tua esposa. E zele também pela tua família. Aleluia. Aleluia. E eu tenho certeza, meu irmão, se você estiver dando lugar ao Espírito do Senhor, essa barreira vai cair da tua vida. A tua vida vai mudar. E tu será um crente diferente, uma crente diferente. E tu vai viver feliz os restos de dias que o Senhor te deu sobre a face da terra. Quem precisa de oração? Pai querido, faça a sua oração que eu faço a minha aqui por vocês. Mas você vai fazendo a sua oração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, pregamos a tua palavra, Senhor. Senhor, nós podemos criar expectativa em cima de uma mensagem. Mas o trabalhar, Senhor, é do teu Espírito. Deus, que o teu Espírito possa entrar, Senhor, aonde, Senhor, eu não consiga chegar. Que teu Espírito venha fazer o incrível, o extraordinário. Que teu Espírito, Senhor, possa aquebrantar corações neste momento, Pai. Para que, meu Pai, nós possamos entrar na Tua presença sem culpa alguma, Senhor, com a mente sã e tranquila. Para que o Teu filho e a Tua filha possam estar com a sua mente vazia, Pai, de preocupações. Oh, meu Pai, com a consciência pesada, Senhor, de pecados cometidos, Pai. Pai, perdoa o pecado do Teu povo, porque a Tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos e confessar os seus pecados, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados, aleluia. Irmãos, eu não tenho a capacidade de perdoar pecado de ninguém. Eu posso ouvir confissões, mas quem vai perdoar o teu pecado, quem vai perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, já foram perdoados na cruz, mas as nossas falhas que cometemos, quem perdoa é o Senhor. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Agora, meu irmão, vamos ouvir a irmã Andréia louvando a Deus com um hino. Enquanto a irmã Andréia louva, vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Irmão, essa oferta de hoje, pastor Valbert pediu, não somente para a congregação de Getsemane, mas também para as demais congregações da área, para ajudar uma irmã que está precisando. Irmão Wendel, quem é? Fique em off, entendeu? Deixa quieto. A irmã está precisando da nossa ajuda. Então vamos servir ao Senhor conforme os que... Você coloque dentro da salva, conforme o Senhor colocou no teu coração, conforme aquilo que você trouxe. Irmão, ainda não tenho agora, eu gostaria de repassar para depois. A gente pode estar mandando, o irmão pode mandar mensagem para a gente manda a chave Pix do pastor e você pode transferir. O importante é que tem uma irmã precisando da nossa ajuda e nós vamos ajudar ela no nome de Jesus. Amém? Amém. O salve da amada Igreja do Senhor com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Nós somos o povo mais feliz desta terra. Jesus está voltando. Aleluia. Igreja, está chegando a hora. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Jesus está voltando. Aleluia. Igreja, está chegando a hora, essa trajetória hay que terminar. O cumprimento da história será lá na glória, quando Ele voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar. Sinto a grande emoção no meu coração, somente em pensar a igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová. Verei o Cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu novo lar. Segure bem forte em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar. Ai, 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 um grande lamento se ouvirá na terra, os homens vivendo em conflito e guerra, vão bater na porta, mas não vai abrir. Ai, 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 os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Oh, aleluia, glória a Deus, Jesus está voltando, prepara a tua igreja, Senhor. Aleluia, Jesus. Igreja, está chegando a hora dessa trajetória aqui terminar. O cumprimento da história será lá na glória, quando Ele voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar. Sinto a grande emoção no meu coração, somente em pensar a igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová. Verei o Cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu novo lar. Segure bem forte em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar. Ai, 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 um grande lamento se ouvirá na terra, os homens vivendo em conflito e guerra, vão bater na porta, mas não vai abrir. Ai, 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 os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Ai, 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 um grande lamento se ouvirá na terra, os homens vivendo em conflito e guerra, vão bater na porta, mas não vai abrir. Ai, 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 os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Aleluia, agradeço a oportunidade. Vamos ficar em pé para a gente orar, encerrando. Está cedo ainda.
Assim, irmãos, vou passar o microfone rapidinho para o irmão Leandro. Ele vai estar fazendo a entrega aqui de um certificado. Meus irmãos, rapidamente, gostaria de convidar aqui à frente o irmão Givanildo Dias Souza, convidar o nosso dirigente irmão Wendel. Nós conferimos a ele o presente certificado por ter concluído o curso bíblico de 3 meses da revista discipulado editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O irmão já está apto, né? Começou hoje na classe de senhores. Queria chamar também os professores aqui e pedir uma salva de palmas para esse irmão que está sendo certificado em nome de Jesus. Só aproveitando a oportunidade também, você que é pai de adolescente, o nosso coordenador, irmão Felipe, a irmã Andressa, domingo que vem nós vamos estar fazendo a reunião com todos os pais. Você que é pai, avô, mãe, tia, qualquer grau de parentesco, ser responsável por esse adolescente, venha para a EBD que logo após nós vamos estar fazendo a reunião, porque nós vamos iniciar o vocal de adolescente e outros trabalhos, e o nosso coordenador conta com a presença de vocês. Amém? Amém, meus irmãos. Parabéns, irmão Gil, né? Parabéns, já está fazendo parte da classe de senhores. Quem precisa de oração, lembrando que logo após a oração eu quero uma rápida palavra com o departamento da família. É coisa rápida, coisa de 5 minutos para a gente conversar, tá bom? Vamos orar, convidar aqui, irmão. Aqui, meu irmão Flávio. O irmão Flávio vai orar encerrando. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Amado e querido Deus, somos gratos, Paizinho, por tudo que Tu ensinaste para hoje, através da Tua palavra para o Teu servo. Senhor, que esta palavra adentre nos nossos corações e venha fazer morada. Visita aquele, Paizinho, que está entristecido. Visita aquele que está enfermo. Visita aquele, Paizinho, que não está tendo mais esperança de vida, Pai amado. Pai, que a Tua palavra o alcance e faça maravilhas na sua vida. Paizinho querido e Pai amado, não nos despeça-nos, mas leve-nos aos nossos lares e livra-nos do homem sanguinário, do homem fraudulento, do homem ladrão, do homem usurpador, de acidentes de balas perdidas. E fique conosco nesta noite, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Está encerrado o culto, meu irmão. Tenha uma excelente semana na paz do Senhor Jesus. Amém, irmão. A paz do Senhor, meus irmãos.